Nos últimos dias, muita gente tem falado sobre adultização, depois daquele vídeo do Felca viralizar. Apesar de ser um termo novo para muita gente, a verdade é que esse assunto toca em algo muito profundo. Não se trata apenas de crianças tendo que agir como adultos cedo demais, mas o que acontece depois disso, quando essas crianças crescem? Porque o problema não acaba na infância, ele continua dentro da gente e se a gente não cuidar, ele vai acabar governando a nossa vida inteira. Se você assistiu aquele meu primeiro vídeo aqui no canal, você sabe que eu falei sobre o porquê que só 1% das pessoas realmente mudam de vida. E talvez pela primeira vez hoje, nesse vídeo agora, você vai entender por que você está repetindo os mesmos padrões. Quando as pessoas me questionam como é que é possível encontrar mais força ou também mais leveza emocional, eu costumo dizer, por mais clichê que a resposta pareça, eu costumo dizer que um dos caminhos é a pessoa se conectar com a sua criança interior. O fato de nós sermos adultos hoje não inviabiliza a nossa criança. Então a verdade é que ambos, adulto e criança, elas coexistem. Ela está com você aí o tempo todo. Quando essa criança está saudável, ela te dá entusiasmo, espontaneidade, leveza, humor, curiosidade, mas muitas vezes a nossa criança ela é reprimida, ela é excluída, ela é abandonada, ou ela é cobrada demais, pressionada demais, outras vezes ela pode estar ferida por algum motivo. Em todos esses casos, ela acaba se retraindo como forma de defesa e isso compromete as nossas decisões enquanto adultos. E aí, sabe o que é mais cruel? Que muitas vezes essas feridas aí começaram quando a gente ainda era vulnerável demais para se defender. Aconteceu quando ainda nós estávamos tentando entender o mundo, mas o mundo já estava lá tentando nos moldar, nos cobrar, nos impor papéis e que não eram nossos. É o que acontece com essas crianças que são expostas precocemente a responsabilidades, pressões ou situações abusivas. Elas carregam depois isso para sempre. As marcas disso vão ficar com elas para o resto da vida. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Que as dores emocionais da nossa criança, elas exercem um forte impacto nas nossas vidas depois de adulto. E acolher a própria criança é o primeiro passo para você ter a tal da maturidade emocional. Enquanto você não acolher, é como se ela continuasse à frente das suas decisões e ela irá reger tudo aquilo que remete às suas dores e atrair outras experiências semelhantes. É por isso que nós repetimos tais padrões negativos. Então, a linha de raciocínio é a seguinte: uma vez aprisionada a determinadas situações lá do passado e as interpretações que a sua criança fez diante dos fatos da sua história, você, enquanto adulto, vai continuar repetindo os mesmos padrões como se fosse um disco arranhado que não consegue mudar de faixa. Tem gente que, quando eu falo isso, pensa assim: Douglas, mas a minha infância foi normal, não tive nada disso, não fui abandonado, não fui rejeitado, não fui. Foi tudo certo. Não é a sua visão agora de adulto, é a visão e a interpretação que a criança fez. Por exemplo, imagine uma criança sozinha na escola, um pouco isolada dos amigos, assim. Talvez a gente adulto olhe para isso hoje e pense assim: ah, normal, criança é assim, daqui a pouco se enturma. Mas como aquela criança estava se sentindo? Qual é a interpretação dela daquele fato? Porque quando a gente fala de trauma, é muito relativo. O que é um trauma para um adulto? Trauma para um adulto pode ser a morte de alguém, uma doença grave, uma violência, um acidente, tudo isso é um exemplo de traumas para um adulto. Agora, o que é um trauma para um bebê? Para um bebê pode ser a chupeta dele, caiu do berço, ele não sabe se alguém volta para buscar. Entende que é relativo? Então não é só sobre você, é sobre o que a sociedade inteira está criando agora. Porque cada criança ferida hoje é um adulto machucado amanhã. E adultos machucados tomam decisões machucadas em relacionamentos, no trabalho, na política. É um ciclo que não termina se a gente não olhar para ele. Enquanto a gente é criança, nós não possuímos os recursos necessários para lidar ou para entender alguns acontecimentos. É por isso que agora adulto, nós devemos tomar a frente e assumir a responsabilidade por essa criança. Porque não basta a gente saber de forma racional que os nossos pais deram o melhor que eles podiam, ou que eles tinham as feridas deles, as questões deles, ou que eles simplesmente não sabiam o que eles estavam fazendo. Porque enquanto a gente é criança e durante boa parte considerável da nossa adolescência, os nossos pais ou os nossos cuidadores, eles representavam uma autoridade máxima. Tudo aquilo que eles falavam, sentiam, faziam, eram tomados por nós, criança, como verdade absoluta. E o impacto disso no nosso subconsciente é muito grande. Então, por esse motivo, se por alguma razão você lá atrás se sentiu rejeitado, abandonado, criticado, pressionado, cobrado, saiba que essas dores podem ainda permanecer em você de alguma forma. E se essa ferida não for, entre aspas, completamente curada, você vai continuar emitindo a energia dessa dor em algum nível, consciente ou inconsciente.
E aqui está a ligação com o vídeo do Fel, que é o que ele mostrou no vídeo dele. Enquanto a gente não protege e respeita as nossas crianças, nós estamos criando feridas emocionais que não cicatrizam sozinhas. Um abuso, uma pressão, um excesso de cobrança pode parecer normal para alguns, mas lá na frente esse normal vira trauma. E trauma não some com o tempo. Então, para você escrever uma nova história, é preciso você colocar luz nesse passado, olhar para você mesmo com mais carinho, com mais compaixão, e aí resolver as feridas e bloqueios lá de trás. E é por isso que no Método MD eu vejo as pessoas vivendo 3 dias uma reconexão tão profunda que muda completamente o rumo da vida delas. Porque não é sobre aprender, você viu isso no meu primeiro vídeo do canal. Não é sobre você entender isso, é sobre você viver a experiência de acolher, de você perdoar e de você ressignificar. Se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele aí com algum amigo, com algum familiar seu que merece ou que precisa ouvir isso. Curte aqui o vídeo, faz um comentário e me segue aí no canal, que a gente já está chegando a 1 milhão de inscritos. O vídeo começou agora, o canal. Mas ajuda aí, sua ajuda vai ser importante. Manda aí para uns amigos e familiares. Até o próximo vídeo.